Câmara dos Deputados aprovou, a reforma tributária, que segue agora, já está, aliás, indo para o Senado da República, para um novo turno de votação. Qual é o impacto disso na vida do brasileiro? Nós vamos conversar com o Douglas Herrero, que é do Instituto, sócio-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, ou IBGBT, que tem sede em Balneário Camboriú. Pois qual é o impacto, que isso vai acontecer para o povo, de modo geral? Vamos começar pelo povo, que é o povo que estava muito mais interessado em saber, e a gente quer saber qual é o impacto. Vamos lá, Elias. A primeira coisa é o seguinte: muitas notícias saíram nesse fim de semana, principalmente, alardeando possíveis aumentos de tributos e, sinceramente, o meu telefone, sou tributarista, meu telefone não parou de tocar aí, muitos empresários desesperados: meu Deus, como que eu faço para fugir do país, como que eu faço para levar meu patrimônio para fora, E eu acho que até é um dever nosso, até como profissional da área, ajudar vocês da imprensa a divulgar o que realmente está acontecendo, Nesse momento, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Ela passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados, agora ela vai para o Senado, como você comentou, E neste momento, o impacto que gera na vida dos brasileiros é só uma ansiedade ou uma expectativa de uma reforma. Porque, assim, no Senado ela pode ter uma modificação gigantesca. E sem contar que todo esse texto que tem na proposta, que foi aprovado pela Câmara, ele só cria situações, ou só cria uma estrutura, ou fosse uma construção de uma casa, só cria a base, o alicerce, para se construir a partir dali uma reforma tributária. Então, é só no futuro que a gente vai conseguir descobrir se isso vai gerar algum aumento de tributo, alguma redução, ou de fato alguma simplificação, que é uma grande reclamação dos contribuintes, ou algo desse tipo. Então, nesse momento, existe muito alarde, muita preocupação, mas efetivamente a gente não consegue medir qual que seria o impacto para a vida do cidadão comum, do empresário, do contribuinte em geral. Mas tivemos mudanças e unificação de alguns impostos, mudanças que eu digo na nomenclatura e unificação de impostos. Exatamente, Elias. O Brasil acabou tentando copiar modelos de outros países, a exemplo do Chile, que tem um modelo de IVA, que seria um imposto sobre valor agregado, e a gente, com essa proposta, a gente estaria criando pelo menos um alicerce para se, no futuro, regulamentar, uma proposta de um IVA dual, onde a gente pegaria 5 tributos, e unificariam em 2. Um de competência da União, que seria a União, e outro de competência dos estados e dos municípios. Então, seria uma junção do ICMS, que é um imposto estadual, e do ISS, que é um imposto municipal, a um único, que vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a parte federal, a parte que seria para a União, seria uma unificação do PIS, do COFINS, e daí essa aprovação ainda ficou dúvida sobre o IPI, que daí seria agregado a um tal de CBS, que seria uma contribuição sobre bens e serviços, E também teria essa questão do IPI, que seria o imposto do pecado. Então, alguns produtos como cigarro, iates, essas coisas que são mais supérfluas, vamos botar assim, bebidas, poderiam ter até um acréscimo em razão desse imposto do pecado, que é um modelo também já copiado dos Estados Unidos e de outros países que já implementaram, Estados Unidos, como exemplo, eles têm um imposto do açúcar, Quanto maior teor de açúcar um produto, mais caro tributariamente ele é. Então se tentou com essa base constitucional que está se tentando aprovar, criar algum mecanismo para no futuro uma lei estabelecer alguma coisa nesse sentido, Perfeito. Agora, vamos centrar no município, Para toda a nossa região aqui, claro que os municípios têm, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, tem também a transmissão de bens imóveis, intervivos, que o pessoal costuma chamar também. Mexe alguma coisa nesses tributos ou não? Exato. A proposta, ela diz que em 180 dias a partir da aprovação desta primeira proposta, o governo federal encaminharia ao Congresso um segundo texto
para tratar de outros tributos que seriam, inclusive, o IPTU e o ITCMD, ou, perdão, o ITBI, né, que são os tributos de também municipais, né. Então, esses tributos, nesse momento, não se alterariam, como também não se alteraria o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, são impostos vinculados mais a empresas, né. Então, nesse momento, a gente estaria falando exclusivamente do ICMS, que é aquele tributo que a gente tem embutido em quase tudo que a gente compra, do ISS, que é aquele imposto sobre o serviço, toda vez que a gente contrata ali um pintor, contrata um advogado, um médico, ou, enfim, qualquer prestação de serviço, a gente pagaria ele. Bem como o PIS e COFINS, que é mais abstrato para a gente, que normalmente são as empresas que pagam, né? Perfeito. Agora, profissionais liberais, eles serão impactados com essa mudança ou não? Justamente, isso foi uma questão que foi muito batida na mídia, né, no fim de semana, e assim, a gente até ficou um pouco preocupado, porque houve um alarde e, na realidade, talvez o alarde não era para ser tão grande, né? Houve uma história, e foi divulgada em vários meios de comunicação, inclusive alguns níveis nacionais e de grande renome, né, que essa reforma impactaria todo o profissional liberal, como advogados, médicos e qualquer prestador de serviço profissional liberal, que eles seriam jogados numa tributação muito alta, né? Em razão dessa junção do ISS com o ICMS, todos pagariam a alíquota mais alta. Se a alíquota seria única desses dois tributos, né? A média seria mais alta para quem pagava menos, né? E na realidade, revendo e lendo com atenção o texto da proposta da PEC aprovada pela Câmara, né? Não é possível afirmar essa questão. Pode ser que a gente, claro, rasgue a boca, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai depender de muitas leis no futuro regrar essa situação. A gente não pode afirmar nesse momento, em que pese a gente saber que o interesse do Estado é sempre arrecadar, cobrar bastante tributos, vamos botar assim, mas a gente não pode afirmar, com o que foi aprovado na última sexta-feira na Câmara dos Deputados, que existe risco para essas atividades. Porque aquele negócio, muita coisa colocada na Constituição é feito base constitucional e algumas dessas coisas não são regradas. A gente tem um exemplo, Elias, que tu vai se lembrar aí, que em 88 a gente colocou na nossa Constituição, 1988, um imposto sobre grandes fortunas. E passado quase 34 anos, ele ainda hoje não é cobrado e nunca foi regrado por lei. Então muita coisa pode ser colocada ali no texto constitucional e nunca vir a ser efetivada, né? Perfeito. Então, para a gente completar o nosso bate-papo de hoje, Dr. Douglas Herreiro, não é o momento de se preocupar, pelo menos em função do que foi aprovado e o que pode ser modificado. Exatamente, né? A gente tem um processo legislativo complexo, né? A gente vai passar pelo Senado, o Senado é muito mais, vamos dizer, coerente ou se preocupa muito mais com o impacto disso pode causar do que, de fato, a Câmara dos Deputados, né? Muitos senadores já foram governadores e tem um histórico, tem um pouco mais de conhecimento em termos gerais, vamos botar assim, né? Então a gente sabe que provavelmente no Senado vai ter alterações e tendo alterações volta para a Câmara, então a gente sabe que tem um processo legislativo complexo e um pouco longo, então a gente sabe que esse impacto não vai ser de imediato, mesmo que tenha aumento de tributos. O próprio texto da reforma prevê que isso vai começar a valer a partir de 2026, 2027, então nesse momento o alarde é o quê? Vamos ficar atento ao que está sendo proposto, né? E se eventualmente nos incomodar ou alguma categoria se sentir incomodada, que pressione seu político ou sua entidade de classe, seu sindicato, sua associação, para reclamar e buscar aquele direito que, de alguma forma, pode estar sendo, a partir de algum momento, a partir de alguma reforma, alguma alteração legislativa, sendo cobrado em demasia, né? Então nós conversamos com o advogado tributarista Douglas Herreiro, sócio-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, o IBGPT, que tem sede em Balneário Camboriú. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Ficamos às ordens. Muito obrigado, Elias.